melhor a forma como você funciona. Só pra falar aqui, gente, boa noite, estamos ao vivo. O assunto de hoje é relacionamentos eternos. Namoros eternos, pessoas que não assumem seus relacionamentos. O que acontece então? A gente estamos transmitindo nesse momento em 3 canais, tá bom? Aqui, ó, ficar assim. A gente tem que ficar atento porque a gente tem que olhar em 3, tem que ficar um pouquinho mais para trás, assim, isso. Então a gente está transmitindo nesse momento no canal Acesso Inconsciente, no canal Cleber Schwartz, no canal Agatha Six. Por isso vocês vão ver a gente de vez em quando olha para cá, olha para cá, olha para cá. A gente está tentando conciliar as coisas, tá bom? Isso. Mas enfim, vamos começar então aí, dando boas-vindas a quem está entrando aí, até a galera chegando, Kenny entrando, Feito em Brasília. Aí galera, tudo bem? O papo hoje é namoros eternos. Por que você é um eterno namorado? Por que não deu o próximo passo? Será que existe alguma justificativa, algum motivo, alguma coisa que te prende num relacionamento e te faz não tomar decisão para fazer o próximo passo? A gente tinha que travar o tema, mas eu acho que como são 3 celulares... Deixa eu tentar aqui. Você mudou aqui para o Acesso Inconsciente Mudei de novo? Acesso Inconsciente. Então tá. Quer tentar ver de novo? Eu quero, vamos lá. Bom, gente, então, o que acontece? A gente vai começar então com a seguinte... Vocês que estão aqui já, faz uma gentileza pra gente, clica nesse aviãozinho e manda para as pessoas interessadas para a gente saber porque essa live aqui, ela tem capacidade de realização. Capacidade de realização, é isso aí que acontece. Então o que acontece? Existem 2 tipos de namoros eternos. O primeiro tipo de namoro eterno é o namoro em que os casais estão casados e vivendo lectos e faceiros e querem tentar manter um clima de namoro. Essa é uma possibilidade. Só que aí a gente tem aqui também, e aí tá tudo certo, né? A pessoa tá tentando manter o casamento, manter a chama acesa, aquelas coisas todas. A gente vai deixar isso aí para fazer esse papo numa outra live. Agora nós vamos falar, para você que está namorando e nunca se compromete a dar o próximo passo. Tá pausado devido ao... Deixa a Coloca no 4G. Tá no 4G, tá não? Não sei. Então, gente, e aí, dando continuidade aqui, enquanto o Kleber tenta arrumar o coisa dele ali, o seguinte, tem os namorados, os eternos namorados, né, os casais que são eternos apaixonados, e tem aqueles casais que é aquele namoro que anda, e não dá o próximo passo. E aí a gente queria fazer uma pergunta para quem está chegando aqui agora. Por que você não decide sair de casa? Por que você não dá o próximo passo? Por que você não se movimenta? Hein? Por que você se mantém vinculado na mesma história? E a gente quer deixar claro uma história aqui. Sair de casa é um negócio muito complexo. Porque é o seguinte, você pode estar morando longe dos pais, mas isso não quer dizer que você saiu de casa. É simples assim. Porque isso envolve você sair do ambiente familiar e ir para outro ambiente. Um ambiente onde você vai poder viver nos seus recursos. Vamos lembrar, todos nós, que basicamente nós temos 5 dores existenciais que moldam a nossa forma de sentir, pensar e agir. Lembra aí, Agatha, por favor, para ele. As 5 dores são da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da exclusão. A gente passou por todas essas fases, a gente tem todos os traços de caracteres, então, só que tem gente que tem mais destacado um do que outro, tá? Tem algumas pessoas que, o Kleber tocou aí no assunto das dores, tem algumas pessoas que escolhem, mesmo que inconscientemente, continuar vivendo, né, e revivendo as suas dores existenciais. Dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento. Parece que escolhe a dedo, assim, ó. Em vez de escolher uma pessoa que pode trazer ela por recurso, não. Escolher uma pessoa que vai ficar batendo naquela dor. Da dor da rejeição, da dor da manipulação, da dor da troca da exclusão. Então ela vive num ambiente que faz ela viver a todo momento dentro daquele ambiente de dor, né? E aí o que acontece? Tem vezes em que a gente escolhe um par em que a gente vai fazer o quê? A gente vai descontar no par aquilo que a gente gostaria de fazer com os nossos pais, mas a gente não tem coragem de fazer. Né? Então, como a gente não tem coragem de fazer isso daí, a gente aproveita que tem um par
e desconta. Então, e às vezes a gente não sabe, assim, só pra deixar claro pra quem não acompanha as nossas lives sempre, né? Às vezes a gente nem sabe que a gente tá puto com os nossos pais, que a gente queria descontar, falar uma coisa pra eles e não consegue. É uma questão inconsciente. Então, às vezes a gente queria falar pros nossos pais que a gente não confia neles. pois é. Que eles não nos deixaram seguros, que eles não nos deram o suficiente. Só que a gente desconta no par, desculpa. Vamos imaginar o seguinte, aí falando de novo de traço de caráter. Por exemplo, você tem o caso do masoquista. O que é o masoquista? Para quem está chegando agora e não entende muito de análise de caráter, não tem nada a ver com os filmes. Tem a ver com traço de caráter. É aquela pessoa que na sua fase de formação, na primeira fase de vida, lá com todos os 3, 4 anos, ela sofreu a dor da humilhação. E com isso ela se tornou uma pessoa muito fechada. Ela tem medo de se expor e com isso ser humilhada. Então o que ela faz? Ela vive naquele ambiente familiar, que ela vive sofrendo pressão, segurando pressão, aguentando as coisas. Só que o que acontece? Ela, quando sai do ambiente familiar e vai encontrar com um namorado ou com a namorada, ela pega e blá, tudo aquilo que ela tinha armazenado dentro dela e que ela não pode colocar lá dentro de casa porque tem medo de papai e de mamãe, e aí a gente tem que lembrar que isso daí é uma posição infantilizada. Então, com medo de papai e de mamãe, você vai, não fala nada e estoura no seu parceiro. Aí que vontade você vai ter, ou o parceiro vai ter, de mudar isso daí e estabelecer um relacionamento mais duradouro. Toda vez que a pessoa chega perto de mim para estourar... E tem gente que acaba pulando de um relacionamento pro outro como uma... E usa os relacionamentos como uma válvula de escape justamente pra fazer isso daí que o Kleber falou, né? Então, se eu sou masoquista, eu tendo a guardar muitas coisas, e aí tem uma hora que estoura, só que em vez de eu estourar com quem devia estourar, eu estouro na pessoa errada. Pois é, então tem pessoas que a gente quer fazer, a gente faz no par, aquilo que a gente queria fazer com os pais e a gente não consegue fazer porque não tem coragem, e tem aqueles casais que se relacionam porque um, ou às vezes os dois, estão se envolvendo para fugir das dores que o ambiente familiar cria. Então o ambiente familiar é um ambiente que pode ser muito doente, e você vive revivendo aquelas dores. Então você pega e usa o relacionamento como um analgésico, como uma forma de anestesiar a sua vida e deixar você sobrevivendo um pouco mais, porque você tem que voltar para casa, você tem que se relacionar com seus pais, é um saco. Não estou dizendo que o relacionamento com os pais é ruim, mas quando o relacionamento com os pais é doentio, aí acontece isso daí. Acontece da pessoa ficar realmente envolta em jogos doentes. Tá bom? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí para ficar mais fácil aí. Por exemplo, um psicopata. Psicopata é aquele que vive em jogos de poder. Isso. A gente vai sempre alinhar aqui, gente, porque tem gente que entra na live, sai da live, então assim, tem gente que não conhece os nomes, então não se assustem com os nomes que a gente traz aqui, tá? O psicopata, ele acaba sendo muito chantageado, que foi muito chantageado pelo pai ou pela mãe. Tem mãe que fala, se você fizer tal coisa eu vou morrer, se você sair de casa eu vou morrer, se você fizer tal coisa eu vou embora. E aí, essa pessoa se sente muito manipulada, e aí o que acontece? Elas acabam entrando para um relacionamento sem conseguir confiar no outro. Por quê? Porque ela não pode confiar lá atrás nos próprios pais dela, né? Então, assim, olha como que isso tem reverberação na vida dos seus filhos, né? Imagina a consequência disso daí, quer dizer, você, para não ter o medo de ser manipulado, você se fecha, porque você se torna uma pessoa muito desconfiada nos relacionamentos. E com tudo, na verdade. E com tudo, aí você não tem confiança, aí como é que você vai querer casar, ou querer estabelecer uma coisa séria, em vez de ficar naquele, estou namorando, você só tem um crachá. Namoro eterno, nunca toma o próximo passo, porque você não tem confiança na pessoa que vai estar do seu lado, ela vai te apresentar uma fatura. Exatamente. Tem o oral, né, que às vezes, tem um acolhimento em casa, vai despejar tudo no par. Tem gente, lembra da mistura que a gente falou, como a gente tem todos? Tem pessoas que vão ser assim, eu vou gastar todo o meu rígido no trabalho e vou despejar meu oral no meu par. Exatamente. Olha o problema disso. Eu tenho muita oralidade e muita rigidez. Então, se eu gasto meu rígido no trabalho e deixo a sexualidade, a sensualidade do rígido só no trabalho, meu poder de execução, minha energia de vida só no trabalho, como que eu vou namorar meu marido? Marido bonito desse, gente, pelo amor de Deus. Como é que cabe o negócio desse? Como é que cabe? Eu fico só na energia infantil, eu gasto minha rígida, minha mulherona da porra lá no mundo, no meu trabalho. Na hora que é pra eu dar a mulher pro meu marido, não tem, acabou. Só fica a criança, só fica a menina. Então vocês entendem que
como a gente precisa entender a encaixar e a usar as nossas fichinhas corretamente? Quem está chegando agora, deixa eu falar, bem-vindos, tá? Peguem um aviãozinho aí, por favor, mande para as pessoas, aqueles eternos namorados que não se decidem, e aquelas pessoas que estão juntas há anos, mas que não tomam a decisão de assumir o seu relacionamento. Isso são namoros eternos, namoros que não dão o próximo passo para uma coisa mais séria e mais profunda. E, gente, olha, manda aviãozinho pra galera. Boa noite, Ana Catarina. Boa noite, Mônica. Boa noite, Clara, Anne, todo mundo que tá aqui. Danila, seja muito bem-vinda. Kênia. É o seguinte, o tema de hoje é relacionamentos eternos. Faz um favor pra gente, pega o aviãozinho e sai mandando pra todo mundo que você conhece que nunca dá o... Sabe aquela pessoa que namora 10 anos? Aí vocês ficam, cadê o casamento? Cadê o casamento? A pessoa, não, pra que isso? É besteira. Chama esse casal aqui que a gente tem umas verdades pra falar pra eles, beleza? Vamos voltar no exemplo do oral. A gente falou do exemplo do oral, que o quê? Que ele sai do ambiente familiar e como ele não tem o carinho e o afeto dos pais, ele se envolve no relacionamento para buscar o afeto. Aí o que acontece? O afeto que ele quer é suprir a dor do abandono. Só que isso não vai dar certo, gente, porque a pessoa vai suprir uma dor que é dela, a outra, então vive naquele jogo. Então, ao invés dela sair para um relacionamento buscando um relacionamento sério, dinheiro, uma sexualidade, ou seja, uma vida plena, com tesão de vida, ela não quer, ela quer colo, né? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se encontrar, vai se relacionar com um cara que é maternal. Não tem nada contra o cara ser maternal, mas um cara desse, normalmente, quando o oral vai buscar, quando ele está na dor, uma pessoa que seja uma mãe e não um parceiro. E aí, como é que você vai dar o próximo passo para fazer um relacionamento sério se a pessoa que está com você desempenha o papel de mãe, em vez de ser um papel de pai, ou um papel de par? Ele fica naquele jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a pessoa fica lá, se relaciona com uma pessoa que tem uma energia masculina mais fraca, um yang, nós vamos colocar aqui. E nós vamos lembrar que nós temos as duas energias, cada um de nós. Eu sempre confundo o yin e o yang. Yang é masculino e yin é feminino. Então o cara tem que ter mais yang, né? E aí não tem. Tá? Para quem é mais da terapia junguiana, ele tem mais ânimos e ânimos, o cara tem mais, tá mais ânima, ele tá mais na energia feminina. Então não vai adiantar, cara, o negócio não vai andar. E né? aí lembrando que tem vários tipos de energia feminina, né? Porque às vezes a pessoa tá numa energia feminina mais maternal, às vezes tá na energia feminina mais da sexualidade, tá mais... Então assim, tem vários tipos. Então, o que pode dar o vulco-vulco aí? A mulher que encontra esse tipo de cara, ela encontra o colo. E aí quando ela está suprida desse colo, ela começa a reclamar que o cara não tem atitude, que o cara não faz nada, que o cara não consegue não sei o que, ele é um mole, não sei o que. E aí ela quer o carinho, ela quer atitude viril, ela quer um monte de coisa desse cara que ele não vai conseguir dar. E aí ela fala, não vou casar não. Aí fica, não, mas tá legal, vamos por quê? Porque ela tem ficando, aqui, ó. Porque ele me dá o mínimo que eu preciso para sobreviver. E aí não assume aquele fica a gente come lanche junto. Aí ele fica esticando o relacionamento. Fica esticando. O ponto principal para a gente pensar aqui é o seguinte: quanto você não entender das dores existenciais que nós passamos, daquelas 5, quais as que te afetam mais e que influenciam a sua forma de sentir, pensar e agir e estabelecer relacionamentos, você vai viver refém, vai viver à mercê dos seus jogos inconscientes. E aí você não vai conseguir fazer um relacionamento adulto, entendeu? Você vai estabelecer os relacionamentos por motivos errados, para suprir carências infantis suas. E tem gente que acaba saindo, né, igual eu falei, de uma relação para outra e pula assim, gente, acabou hoje, deu 2 dias, chora, vai pra outro, ou às vezes nem chora, não dá nem tempo. Emenda um relacionamento. Emenda um relacionamento. Gente, sei lá, a não ser que seja o Rodrigo Hilbert, acabou de separar da Fernanda Lima, chegou em você e falou, bora. Eu não consigo entender. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão pulando de galho em galho numa tentativa de não ficar na casa dos pais. Exatamente. Porque é tão insuportável aquele ambiente ali, é um ambiente que adoece tanto, tá? É tão ruim ficar ali que é melhor ficar no namoro, bosta, numa relação qualquer. Exatamente. Que não dá em nada. Só porque você não quer voltar para casa dos pais. Só porque você não quer... Isso não devia, gente, nem... Não devia nem cogitar a possibilidade de voltar para casa dos pais. Nem ser uma opção, cara. Isso não devia ser opção, tá? Então, tomem muito, muito cuidado. Gustavo Lima tá solteiro, eu prefiro o Rodrigo Hilbert. O que acontece, gente? A gente tem que entender o seguinte: enquanto
vocês não trabalharem a questão de Na viver... verdade, eu prefiro o plano. Enquanto vocês não viverem nos recursos, ou seja, cada dor dessa que a gente falou aqui, ela traz um recurso dentro dela. E nós somos acostumados a viver na dor, nós somos acostumados a viver no sofrimento disso. Por isso que a nossa vida é uma vida que normalmente é de miséria, no sentido de miséria, de pobreza. A gente pode muito mais, mas a gente vive nas dores. Se a gente pudesse viver no recurso, ia ser muito melhor. Por quê? Ao mesmo tempo em que o esquizoide tem a dor da rejeição, ele tem um cara extremamente criativo. Ao mesmo tempo em que o oral tem a dor do abandono, ele é uma pessoa extremamente empática e comunicativa. Ao mesmo tempo em que o psicopata tem a dor da manipulação, ele é um cara extremamente articulador, ele é capaz de solucionar, ele tem uma capacidade de liderança boa. Ao mesmo tempo em que o masoquista vive a dor da humilhação, ele é um cara organizado, metódico, executor, capaz de fazer as coisas. E o rígido, ao mesmo tempo que ele tem medo de ser trocado e excluído, ele tem uma capacidade de competitividade e de execução fantástica. Então, se a gente viver no recurso, é muito melhor, gente. É muito melhor você conseguir colocar o time para trabalhar de maneira proativa do que o time ficar te puxando e te travando na vida. Exatamente, porque e aí dentro desses traços aí, a gente tem que ver quais deles foram, de repente, sobrecarregados no ambiente que te adoeceu, que geralmente é dentro da família de origem, tá? Às vezes a gente nem percebe, a gente fala assim, que a relação com os meus pais é ótima. Maravilhosa. A gente tá olhando no corpo de vocês que não é verdade, tá? A gente bate o olho, a gente sabe. A gente sabe pelo histórico de doenças que vocês têm. A gente sabe e não tem como. A mente mente, né? Agora o corpo não tem como. Tá? Vocês tudinho. até podem mentir pra gente contando as historinhas, enganarem vocês mesmos, mas pra gente não tem historinha, não tem choro, não tem vela. E aí a gente precisa entender os traços que estão sendo sobrecarregados, né? Que foram sobrecarregados, estão muito na dor. Por quê? Por exemplo, eu tenho rigidez alta. Se eu não cuidar da minha rígida e eu não colocar ela onde ela precisa ser colocada, pra competir nos lugares onde ela pode competir, eu vou querer competir com meu marido. E pra competir com meu marido eu vou ter que ter um pau maior que ele, gente. Aí não vai ter como. Vai dar ruim. Entende? Simples assim. Ou eu vou arrumar um homem com energia feminina maior que a minha, porque aí eu posso exalar a minha energia masculina, tá? Porque todo mundo tem as duas energias. E eu vou começar a reclamar que eu tô levando meu marido nas costas. Por quê? Porque eu quero ser o homem da casa. Exatamente. Você entende? E aí acontece a mesma coisa, o contrário, sabe? Então, fiquem muito atentos, porque às vezes a gente traz as dores dos nossos traços para as nossas relações. É natural, tá? É natural, mas quando vocês descobrem, vocês têm a responsabilidade, tá? Essa live tá brava. Tudo bom? O Ícaro. Oi, Léo! E aí, a gente tem a responsabilidade de arcar com as consequências do que a gente decide fazer. Porque não tem como desver, gente. E porque adulto decide o que vai fazer. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas adulto escolhe o que vai fazer. Galera, quem tá chegando aí, pega esse aviãozinho, dá um forward aí, dá uma chamadinha para as pessoas, amores eternos. Aquele casal que você conhece que tá há trocentos milhões de anos namorando. Trocentos milhões de anos. Manda pra eles, cara, tá na hora de ter mudar o nível da visão, entendeu? E ficar uma coisa melhor. Então veja assim, uma pergunta então, você que está namorando eternamente, por que você não saiu de casa ainda? Por que você não saiu de casa? Uma pergunta, né? E às vezes a pessoa até aí fala, Agatha, mas eu saí de casa porque eu moro na minha casa e meu namorado mora na dele. E aí, pessoinha, eu vou falar um negócio pra vocês. E essa pessoa sabe que eu tô falando com ela porque a gente conversou hoje mais cedo, tá? Então é o seguinte, tem duas situações possíveis aí. Ou você mora sozinho, mas teu par não mora, tá? E aí vocês têm que entender o benefício desse enrosco aí, porque é tudo um grande combinado. Que a gente chama o quê? De BO. O que é BO? Benefícios ocultos, tá? Porque é um BO mesmo. Exatamente. Tá? Ela não quer sair de casa porque tá vantajoso pra ela. E a outra pessoa que, mas eu moro sozinha, eu já saí de casa. Saiu nada. Você não adianta vir mentir pra gente não, que eu já te falei que a gente não cai nessa história da carochinha, não. Tá? Então, eu moro sozinha. Eu moro sozinha. Quer dizer nada. Não quer dizer nada se você não se libertou da dependência emocional que você tem dos teus pais. A gente gravou uma live sobre dependência emocional. Eu sugiro fortemente que quem não tenha assistido, assista, porque
Porque tem mais brabeza lá naquela live, tá? A Ana Catarina pergunta, por que, volta aí só um instantinho, por que a pessoa que passa muito tempo namorando não casa? Nós vamos chegar lá. Fica com a gente aqui, que vocês vão, a gente vai ver. A Anne, como equilibrar essa energia? Minha energia masculina é muito alta. Fica com a gente aqui que a gente vai chegar lá. Vamos até o final dessa live aqui. Só pra constar, a Anne, ela é analista corporal também. E a gente tem um grupo de mastermind fantástico, com mulheres fodásticas. E a gente sempre conversa muito isso. Por quê? Porque quem tem rigidez alta, ela tem muita rigidez. E ela tem um outro traço aí que traz essa energia mais masculina, que é o psicopata. Então, pessoas que têm esse traço e são mulheres, tendem a trazer uma energia muito mais masculina. Quem me conhece sabe que eu trago essa energia. Só que quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, começaram a fluir outras coisas, né? Inclusive, arrumei o marido, gente. Então, olha só, é mágica? Não é. Não. Não é. É autoconhecimento. É um esforço diário antes. Daí a gente sempre conversa, né? É um esforço diário pra gente não sair dessa... Não deixar de ser quem a gente é, mas conseguir equilibrar as nossas energias que de vez em quando vem aqui, né? Então, o que acontece é o seguinte, gente. Se você não saiu de casa, você continua ainda vinculado aos seus pais, mesmo que indiretamente, porque você mora sozinho e não quer tomar o próximo passo, eu vou te dizer o seguinte. Se você decide ficar em casa pelo motivo errado, você pode ter certeza que você vai encontrar um par certinho para dar razão a esse motivo. Entendeu? E aí você não vai querer ficar se relacionando, dar o próximo passo, porque vai encaixar. Porque, por exemplo, vai ter gente que vai ter medo de sair de casa e aí, com isso, abandonar a mãe. Ah, não, eu não posso. Eu não posso sair de casa, sabe por quê? A relação do meu pai e da minha mãe é uma droga. Meu pai e minha mãe vivem as turras. A única pessoa que a minha mãe usa para conversar sou eu. Se eu for embora, a minha mãe se lascou. Ela vai ter que aturar, conviver 24 horas por dia com aquela pessoa. Eu tenho que ficar lá para dar um apoio para minha mãe, eu não consigo sair de casa. Aí virou uma muleta emocional. Tem filho que se coloca como cimento de casamento falido, tá? Exatamente. E o casamento falido são dos pais dessa pessoa. Então, às vezes a pessoa nem sabe que ela tá fazendo isso, porque não é consciente, mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas minha mãe só tem eu pra conversar lá na casa, se eu sair ela vai ficar assim meio sozinha, que meu pai não dá muita atenção, que não sei o quê. Vou falar um negócio, gente. Aqui a gente conversa com adulto, então a gente fala as coisas de uma forma mais direta. Adulto com adulto aqui. Adulto, Papo é adulto com adulto. Adulto com adulto, tá? Então, assim, a decisão de casar com uma pessoa desse jeito e de se manter nesse relacionamento é da tua mãe. Então, não caiam na história eu só fiquei junto do seu pai por conta de vocês, porque você é meu filho, Gente, vocês não tem que carregar essa culpa aí, tá? Não. Isso daí não é isso aí não cai na conta de vocês. Se colocaram, vocês são... Carcereiro não entrega a chave na mão de vocês, tá? Então, se teu pai e tua mãe colocou isso na tua conta, você fala assim, amigão, não tava sabendo. Não põe na minha conta. Se tem fatura aí, me fala quanto é, que aí eu divido em trilhões de vezes, te pago aí, mas não coloca a fatura emocional pra mim, por quê? Porque quando um pai faz isso, ele não tá autorizando o filho a ir pra vida, Exatamente. a caminhar pra jornada de vida, e aí o filho não vai arrumar um par, o filho não vai arrumar dinheiro, o filho não vai sair de casa, e aí fica aquela coisa correndo atrás do próprio rabo. A Lucia colocou aqui, eu saí de casa aos 17, mas quando quero casar eu fujo. Fica com a gente aqui, Lucia, até o final, que você vai ter muitos insights hoje e motivos pelos quais você pode fazer isso daí, tá bom? Tem aí, por exemplo, filha, que não quer sair de casa para não desapontar o pai. Nós estamos no século 21, mas tem pai que fala assim, filha, você só sai da minha casa para casa do teu marido. Da minha casa, filha minha não mora sozinha. Filha minha não vai para a vida. Filha minha fica na minha casa e daqui, estamos no século 21 e tem esse tipo de conversa. E aí a filha chega lá e fala, não posso desapontar papai. Eu tenho que ficar em casa. Aí ela está namorando há 1 trilhão de anos o cara e não pode dar o próximo passo simplesmente porque papai vai ficar desapontado. Aí vai ficar bem complicado, entendeu? Tem gente que não quer casar porque é o seguinte... Eu tava olhando aqui a foto da pessoa que falou que quando fala de casamento foge, não dá pra ver direito que tá um pouquinho de longe.
Mas parece ser um traço que foi ou a princesinha do papai ou aquela menina que precisou crescer, tá? Precisou crescer e precisou mostrar pro pai que ela era a melhor de todas. Pois é. Ela me Traço parece. de caráter rígido. Vamos ver se... Me parece, tá? Vamos Pela ver. fotinha aqui tá bem pequenininha e tá colorida, então não dá pra ver. Mas olha, fica aqui com a gente que se for você vai entender muita coisa. E aí tem mais, gente. Tem gente que não quer sair de casa, sabe por quê? Porque é o seguinte, ele pensa assim, se eu casar, meu pai ou minha mãe querem que eu continue contribuindo com a casa. Ou seja, eu vou constituir a minha casa, mas aqui eles são fodidos de grana. E aí eu vou ter que contribuir no aluguel, na conta de luz, no dívida e tal, porque meu pai, minha mãe, quem quer que seja, não consegue se bancar. Então eu não vou casar e fica sustentando um relacionamento por conta disso daí, né? Tem gente que fala assim, não vou sair de... Gente, tem famílias e famílias. E pra gente, a gente ouve isso aqui, a gente acha tão bizarro que, enfim, mas existe. Gente que a pessoa casa e os pais não saem da casa da pessoa. Exatamente. Tipo assim, eu casei, mas eu vou pra casa do meu filho. Tipo assim, vou literalmente empatar foda do meu filho com a minha nora. Final de semana, todo final de semana, não, fulano casou, casa nova, tem Vou churrasqueira, lá. tem ali uma piscininha, sei lá, tem um ambiente diferente, vai a mãe, ou vai o pai, ou vai a família inteira e desaba pra casa do... Gente que não avisa pra ir visitar. Entendeu? É um absurdo, mas acontece. E eu vou falar uma coisa. Tem muito pai e muita mãe que é casado com os filhos, tá? Exatamente. Então, fiquem atentos. Se você é uma daquelas pessoas que... Se precisar salvar alguém da família, o teu par não tiver na frente dos teus pais, vocês têm que ficar muito atentos, tá? Muito atentos. Pois é, então assim, a pessoa simplesmente não quer casar porque ela sabe que vai ter um monte de responsabilidade, vai continuar tendo a família na cola dela. Que você falou, a força masculina da minha família sempre foi minha mãe, 3 mães, todas descasadas. Pois é, nós vamos ver depois aí os motivos do descasamento. E aí ocultos. E aí começa a fazer muito sentido. Começa a fazer. Sua mãe empata foda! Eita ferro! A Agatha tá descrevendo minha mãe nessa live. Aí, ó. Pois é. Ó, põe pra fora. Mãe tem que ficar entrando em casamento do filho ou não, tá? Almoço fim de semana, legal, combinado uma vez por mês, legal. Uma coisa tranquila. Mas mãe não Nada tem mais invasivo. que estar na vida dos filhos no sentido de estar sempre. A Luciá colocou assim, a força masculina da minha família sempre foi minha mãe, 3 irmãs, todas descasadas. Gente, isso aqui representa assim, acabou a família. O que tá acontecendo aqui que vocês não conseguem se desvencilharem uma das outras, porque aí fica assim, uma mulher cuidando da outra, e aí quando é pra casar, imagina se você casa, Luciana. Você fura o sistema. Você fura o sistema, você fura o esquema. Fura o esquema, você fura o combinado. Ó, eu vou te falar, depois que eu casei, teve gente muito próxima da minha família que deu um jeito de brigar comigo por um motivo muito aleatório e não fala mais comigo. Porque eu quebrei um sistema parecidíssimo com esse daí que você tá vivendo. É porque as pessoas, assim, quando você começa a caminhar para a vida mais saudável, as pessoas que vivem um relacionamento doentio, as dinâmicas doentias, elas começam a se incomodar, porque elas estão acostumadas a viver dentro de uma programação. Quando você começa a sacudir e quebrar isso daí, você vai se tornar, por vezes, a ovelha negra da família. Então tem que tomar cuidado para não deixar... A gente costuma falar aqui, parece duro e é um pouco duro, mas é o seguinte, não deixe que a mediocridade da sua família ou dos seus amigos interfira na sua vida. Se as pessoas estão escolhendo viver na merda, isso é uma opção delas, tá? Mas você tem a opção de escolher não viver na merda, entendeu? Então, dar um passo para frente e continuar caminhando. Então, fique atento à sensação de culpa toda vez que você achar um cara legal que vale a pena casar. Porque tá cheio de mulher aí que às vezes deixa de lado um par massa pra caramba, sabe? Vai escolher um cara bosta, porque nenhum cara pode ser melhor do que o pai dela, e às vezes a régua que ela tem em relação ao pai é uma merda, porque o pai foi um marido bosta.
Então ela vai casar com um cara pior ainda. Exatamente. Então toda vez que você achar uma pessoa bacana pra se relacionar, fique atento à sensação de culpa que te vem, tá? Porque isso muito provavelmente está ligado aí com essa questão da tua família. Então se tu fura o esquema, é como se você perdesse a sensação de pertencimento àquele sistema. Furado. A Luciana colocou que, gente, vou ter que fazer minha análise com vocês. Beleza? Depois você manda mensagem no direct aí que a gente combina depois, Luciana, fazer a sua análise. A gente é bom, cara. A gente é bom. As pessoas saem muito encantadas da análise, porque sem a gente conhecer, a gente consegue descrever como ela funciona, a gente consegue ir direto ao ponto. Então, assim, o diferencial aqui é que a gente é adulto conversando com adulto. Então, não tem como desver, tá? A gente sempre avisa isso. Vai entrar? Vai, mas não tem como desver. Exatamente. E aí, quando você não tem como desver, você não tem como não fazer nada em relação a isso. Então é o seguinte, gente. Você tem que escolher sair da casa dos seus pais. Isso, como já dissemos no início da live aqui, não quer dizer que você está morando sozinho e que você não está desvinculado dos seus pais. Então você tem que escolher sair da casa dos seus pais pelos motivos certos. E os motivos certos são o quê? Tornar seus pais desnecessários ao ponto de você constituir uma família. Nós vamos lembrar aqui que pais desnecessários não quer dizer pais inexistentes. A gente sempre fala isso, porque senão o pessoal, quer dizer que agora eu tenho que virar as costas e dar uma banana pro meu pai. Não, mas seu pai e sua mãe têm uma função, essa função tem uma hora para ser cortada, e dali para frente você como adulto continua a viver. Então você tem que tornar seu pai desnecessário, sua mãe desnecessária, e você tem que caminhar para a vida nesse sentido. E aí, entrando nisso aí que a gente estava falando para Luciá, gente, vocês têm que começar a dizer um monte de não. A Ana Catarina colocou aqui, eu faço isso porque eu sou bruta, eu coloco minha mãe pra correr mesmo, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, gente, os pais não se tocam. Exatamente. Não, às vezes é um tio, é uma tia, é uma pessoa, e aí você muito educado, fica, tá, vou fazer um pão de queijo pra gente. Uhum. Então você começa a dar um reforço positivo pra uma atitude negativa que as pessoas estão tendo. Pois é. Aí você tem que lembrar o seguinte, gente, pra você constituir uma família legal, uma camisa legal, você tem que pensar o seguinte, a pessoa mais importante na sua vida tem que ser você, entendeu? A pessoa mais importante da sua família tem que ser você. E para isso daí você tem que tornar a sua família de origem desnecessária. Por que ela tem que ser desnecessária? Porque você tem que caminhar pela sua própria vida, caminhar com suas próprias condições em frente, tá bom? Então, e isso daí tem um problema, né? O que é o problema? Você vai ter que começar a falar, mãe. Muito. Uhum. Aí vai falar, não, né? Sinto muito, mas assim, não posso te pegar hoje, não posso, não me acorde. Tem amiga minha que fala que a mãe acorda ela 6 da manhã pra ela pedir um táxi, tá? Então assim, não me acorde 6 da manhã pra pedir táxi, não vou te emprestar dinheiro, pai, não vou te ajudar a sustentar você, meu irmão, porque você já é maior de idade, não vou ficar ouvindo problemas e problemas e problemas só porque vocês não têm onde despejar isso e vem despejar em cima do meu ouvido. E a gente tem que pensar o seguinte, então, você vai ter que começar a falar muitos nãos na sua vida, tá? Mas não é para falar não toda hora, é para falar o não necessário para você dizer que você é um adulto saudável, que você não deixa isso interferir na sua vida, tá bom? E faço mais uma provocação, se você que eu estou fazendo, a gente está falando aqui essa live, se você é uma pessoa que já está com seus 21 anos de idade e continua morando na casa de papai e de mamãe, tá na hora de começar a pensar que tem alguma coisa de muito estranha acontecendo aí. Tá? Geração canguru, gente, é só em país de terceiro mundo. País de primeiro mundo, o adulto faz 18 anos, vai pro mundo. Agora a gente tem os eternos adolescentes que vivem na casa de papai e de mamãe até 30, 35 anos, os barbados. Isso é dinâmica de país de terceiro mundo, gente. Então fiquem atentos com isso. A gente pode fazer uma live só sobre isso. E, gente, a culpa, ela vai existir sempre, sempre. Só que adulto sabe o que fazer com a culpa. Quem não sabe o que fazer com culpa é criança. Então, às vezes a gente deixa a nossa criança no controle, ela não sabe o que fazer com a culpa. Então, pra ela não sentir culpa, ela vai preferir dizer que não pode do que falar que não quer, né? Mas adultos escolhem a culpa que eles desejam carregar, tá? Culpa vai ter que ter. Quando você contrariar seu pai, sua mãe, seu irmão e tudo mais, alguém vai virar e falar, agora a Agatha tá se achando, né? Porque agora ela tá dizendo agora que tá colocando limite, agora não posso mais visitá-la toda hora que eu quero, eu não posso dar opinião na vida dela e tudo mais. Nossa, fulana tá ali passando necessidade e ela não tem coragem de tirar da poupança que ela ia viajar pra ajudar alguém da família. Que horror! Que horror! E aí vem o julgamento. Só que o adulto escolhe. Deixa eu pensar aqui. A minha família vai precisar, porque a gente passou por um ano muito tumultuado, e a gente precisa fazer uma viagem.
Aí esse dinheiro que eu vou viajar, a minha mãe está me pedindo, meu tio, meu pai, meu irmão, meu não sei o quê, e eu não quero emprestar. Então, em vez, como a gente fez na live anterior do não necessário, não é porque eu não posso emprestar. Porque eu não posso, você vai entrar nas historinhas. Eu não quero. E isso é adulto. Então você vai ter que dizer muitos não para você começar a construir um relacionamento saudável e sair dessa história, desse namoro eterno, onde você fica preso nessa história, porque as dores da sua família te acompanham. E você não quer reviver isso dentro do relacionamento, então você fica usando o namorado, a namorada de muleta para tentar dar um status. Não estou sozinho porque a pessoa vai encher o saco se eu ficar sozinha, né? Então eu vou dar uma satisfação como se estivesse namorando, mas eu não quero porque é uma droga. Gente, olha só. Quem tá no relacionamento e quem tá no relacionamento eterno, aquelas situações que eu coloquei ali nos stories, se perguntem por que vocês estão namorando e pra que você está nesse relacionamento. Essas duas perguntas, por quê e pra quê? Porque se você não tiver uma resposta diferente de porque eu realmente quero estar nesse relacionamento, porque eu acho a pessoa que eu tô foda, porque o nosso relacionamento é massa pra caramba, você precisa rever o que tá acontecendo. Se você não está usando o teu relacionamento como uma válvula de escape de dependência emocional que você devia ter se desfeito e desvinculado dos seus pais lá atrás. Há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Tá? E eu tô falando lá atrás porque eu sei que não tem ninguém com 21 anos aqui. Tá? É todo mundo de 25 pra cima, tá? Então vamos pensar assim, por que você está no seu relacionamento atual? Por que você está vivendo esse relacionamento atual? Esse namoro, esse rolo, esse negócio indefinido. Por que você está no seu relacionamento atual? E aí a gente tem que pensar o seguinte, gente. Se a resposta para isso daí não for porque eu realmente quero estar nele, porque meu relacionamento é bom pra cacete, eu adoro estar dentro dele, ou então, porque eu me realizo pra cacete, porque ele ou ela me admira, me valoriza, eu me sinto super estimulado, se as respostas não são essas, alerta, luz amarela piscando muito forte, caminhando para o vermelho, tá? Porque esse relacionamento que você está vivendo, ele está fadado ao fracasso. E aí, gente, se você responder qualquer coisa diferente disso que Kleber e eu falamos aqui, vocês precisam mudar essa dinâmica, tá? Vocês estão sabendo o porquê que vocês não estão conseguindo dar o próximo passo. Exatamente. Tá? E aí você entra no modo de historinha, né? O que a gente chama de modo historinha, explicação e justificativa. Ah, não, é porque a gente está tanto tempo junto. Tá tanto tempo junto que Só aí vai. a gente tá legal, tá legal. Tá aquele negócio assim, meio morno, assim, você olha e fala, meu Deus, isso é porque a pessoa que vai ficar junto com ela o resto da vida tá legal, tá morno, tá... É isso mesmo. Ou então a pessoa chega e fala, porque eu não tenho dinheiro para sair do relacionamento. Olha só que droga, hein, gente? Você está num relacionamento que você não consegue sair dele, que você não tem dinheiro, né? Eu não quero ser filha da puta como foi meu pai ou foi minha mãe. Olha só o parâmetro que você está trazendo. O relacionamento doentio dos seus pais, você está trazendo para o seu relacionamento. E a pessoa que fala isso, gente, eu não quero ser... Exemplo, você é um cara e fala assim, eu não quero ser um filho da puta igual meu pai foi com minha mãe, porque ele deixou ela com um monte de filho e tal, não sei o quê. Primeiro, se vocês têm filho, vocês não coloquem isso na conta dos seus filhos. Segundo, se vocês não têm filhos, então isso daí não tem o menor sentido. Terceiro, pare de ser filho da pleura. De ficar enganando os outros, enganando a pessoa e se enfiando em relacionamentos, continuando em relacionamentos porque você não tá dando oportunidade pra você e pra vida por coisa sua, e você também não tá dando a oportunidade nem sendo sincero com a outra pessoa que tá ali do outro lado, doando a energia de vida dela pra você também. Pois é. E tem gente que diz assim, não posso sair do relacionamento, sabe por quê? Ao contrário, não é porque eu não tenho dinheiro, não, é porque tem muito dinheiro envolvido aí. Se eu sair desse relacionamento aqui, tem muita grana, vai ser ruim, né? Ou então eu não construí nenhuma carreira, nenhuma profissão, então eu estou ficando aqui porque eu estou ficando, porque eu estou pensando em construir alguma coisa. São tantos motivos que são errados para se justificar você estar no casamento, no relacionamento, que é muito complicado. E aí eu só quero lembrar o seguinte, para quem está chegando agora e fica assim, peraí, parece que o Kleber não está olhando para mim, ou a Agatha não está, nós estamos transmitindo em 3 canais aqui ao mesmo tempo. Então uma hora eu estou olhando para cá, outra hora para cá, outra hora para lá, e a gente fica nessa história tentando conciliar, tá bom? É o canal
Kleber Schwartz, Acesso Inconsciente e Agatha Six. Então não estranhe isso daí, a gente está tentando fazer o que é possível, nós estamos fazendo uns testes aqui, tá bom? Bom, e aí, como é que a gente faz agora? Vamos dar um recado para os pais? Aquele momento da live que fica meio tenso, que todo mundo começa a ficar, eita ferro! Você que é pai, ou você que é filho e tá com seus pais vivos, porque tem os pais mortos também que infernizam a vida da gente, mas pais vivos. Pais, deixem seus filhos serem responsáveis pelos relacionamentos que eles estão construindo. Deixe. Sabe por quê? Porque tem pai ou tem mãe que adora compensar as frustrações do próprio relacionamento no relacionamento dos filhos. Aí vai cheio de conversa, cheio de opinião, cheio de coisa pra... Dicas maravilhosas, nossa. Que você fica olhando, nossa, é pra ficar com um relacionamento igual ao teu, então não, muito obrigada, né? Então eles mais atrapalham do que ajudam esses pais. Esses pais não contribuem para você criar uma imagem de um relacionamento saudável. Eles só vão criar em você a referência de um relacionamento doentio. E aí você, claro, não vai querer dar o próximo passo, né? É óbvio. E, gente, tem uma situação que é muito comum, principalmente, enfim, é quando os pais reclamam para os filhos sobre o par. Então, é tipo assim, meu pai reclama da minha mãe. E aí fica falando assim, se eu não tivesse investido tudo nesse casamento, esse casamento já teria falido. Entendeu? Aí, eu sou a parte mais prejudicada nesse relacionamento. Sei lá, se não fosse por causa de vocês, meus filhos, eu já tinha saído desse relacionamento. Olha só o peso que está se jogando em cima das pessoas. Às vezes os pais são tão responsáveis, né, que simplesmente eles passam pra gente como se a gente, com as crianças, né, que depois vão se tornar adultos, assunto adulto, né? É um assunto de adulto e joga isso nas costas. Então, a criança e depois o futuro adolescente e adulto recebe essa carga. Então, é assim, se não fosse por sua causa, eu já tinha saído desse relacionamento, entendeu? Em vez de e é uma atitude covarde, entendeu? Porque, de verdade, a pessoa tinha que ter uma conversa adulta com o par dela e falar, eu não quero mais ficar nesse relacionamento. E não quero, e nós como pais vamos cuidar para que nosso filho tenha uma boa referência de pais, porque o marido e a mulher separam, mas pai e mãe não separa. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Entendeu? E tem uma situação que às vezes o pai ou a mãe vai e chega pro filho assim, conta problemas conjugais do tipo, seu pai tá me traindo. Pra criança. E é uma coisa tão irresponsável, e é uma coisa tão absurda, que não é o meu marido está me traindo. Porque quando o meu marido está me traindo, eu tenho uma parcela de culpa ali. Porque o relacionamento é constituído de 50% meu, 50% do meu par. Mas não é o meu marido que está me traindo, é o seu pai que está me traindo. Metade do que você é uma bosta. É isso que você está dizendo pro teu filho. Você tá falando. E aí você tem que lembrar o seguinte, gente. As crianças, elas amam o pai e a mãe. Elas não têm essa visão do adulto, marido e mulher. Então a gente tem que ficar... muito atentos a isso, porque as crianças, elas amam o pai e mãe. Se o marido e a mulher não estão bem, cabe ao marido e à mulher, os adultos, correrem atrás de resolver essa história, entendeu? Mas, em compensação, se eles conseguem fazer essa cisão direito, a criança é preservada. Mas não é o que acontece, né? Na verdade, os pais jogam as crianças nos relacionamentos doentios, nas dinâmicas doentios, e o que está acontecendo, como a Agatha colocou? Quando você chega assim e fala, seu pai está me traindo, seu pai é um lixo, ou pode ser o contrário, gente, tanto faz, estamos usando o exemplo do pai, podia ser a mãe. Exemplo, é um exemplo, tá? Sua mãe, quando está falando isso, sabe o que ele está dizendo? Falando como ela colocou, metade de você é uma droga. E ainda está ensinando para a pessoa, principalmente se ela for mulher, filha mulher, que homem nenhum vai ser fiel no mundo. Essa pessoa vai para todos os relacionamentos com uma mania de comparação, vai para todos os relacionamentos com um medo absurdo de ser trocada. E aí, como é que ela vai dar o próximo passo e sair de um namoro eterno? Se a referência que ela tem, primeiro, olha a autoestima da pessoa, você diz para ela que 50% dela é um lixo, e ela vai ficar achando que metade dela não presta, então ela já vai para o mundo se achando menos que os outros. E aí, se achando menos que os outros, ela ainda tem esse peso da comparação. Olha só, em vez da pessoa se lançar para o mundo plena,
capaz de achar um cara fodástico, um par fantástico para poder guiar e constituir uma vida, ela vai se satisfazer com pessoas que completam só 50% dela, porque a outra 50% dela já estão lascados. Olha só o tipo de mensagem que se dá. Que pessoa, em sã consciência, tendo uma herança dessa, vai querer dar o próximo passo? Eu vou ficar no namoro eterno, eu não tenho certeza se essa coisa vai dar certo ou não. Vamos ficar namorando aqui, porque depois você vai meter um chifre, ou eu vou te meter um chifre, vai dar tudo errado. Então, olha só que... Tá tudo meio que combinado já, entendeu? Ó, Luciá aqui, ó, já entendi porque eu fujo, né? Mas é, Luciá, você fica com a gente provavelmente aqui. tem muito medo de ser trocada, viu, Luciá? Fica com a gente aqui que tem mais coisa. E aí, isso cai naquilo que Kleber e eu dissemos lá no começo da live. As pessoas entram em relacionamentos para reviver um trauma, tá? E aí isso é repetido continuamente e fica batendo ali na dor existencial dela o tempo inteiro. O tempo inteiro. E cada vez mais vai piorar, porque a criança tá ali, ó, reclamando que você não tá dando atenção pro que tem que ser dado atenção. E aí você faz o quê? Você, ao viver esse momento de ser retraumatizado, isso aí você vai levando por quê? Pelo par, pelo pai, pela mãe, pelo chefe, pela igreja. Por quê? Porque a gente falou no início da live, que não chegou agora. Em vez de a gente criar um ambiente que a gente possa viver nos recursos e aí aproveitar os recursos, a gente vai constituindo um ambiente que a gente vive revivendo as dores da nossa vida. E isso joga a gente na miséria. E essa miséria vai se persistindo. E aí você, na pessoa que está lá, fala assim, pra que eu vou dar o próximo passo e vou me relacionar? Para que eu vou correr atrás disso daí? Não, eu vou ficar enrolando aqui, eu vou ficar administrando isso daqui, porque se eu der o próximo passo, eu tenho medo de ou ter que dizer não para os meus pais, ou de ter que assumir um relacionamento que eu tenho medo. E aí você não tem essa segurança. Tem filho que acaba carregando tudo isso nos pais, né? A Anne colocou aqui, sempre preservei meu filho de tudo, que quando fomos anunciar o divórcio foi super tranquilo. Só explicamos que tínhamos planos diferentes, mas que éramos amigos e pais dele pra sempre. Olha que coisa linda, gente. Porque vocês não colocaram o peso de um casamento falido nas costas de uma criança, do tipo, só vou separar, só vou ficar com essa pessoa só por causa do filho. E vocês tiveram o cuidado de não se atacarem. Porque a gente sabe que fim de relacionamento é bravo, né, gente? Então, exatamente. assim, vocês tomaram cuidado de não se atacarem na frente dos filhos de vocês. Do filho de vocês. Isso é muito lindo. Exatamente. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, é um ponto muito importante. Guardem isso, tá? Que a gente está falando aqui. Pais doentes adoecem seus filhos. Tá bom? Se os filhos não correm atrás de ir para ambientes saudáveis, eles vão viver em ambientes adoecidos. Não tem como. Tem de sair da neurose familiar. Entendeu? Por quê? Porque os pais doentes que criaram filhos adoecidos, não ensinaram, não protegeram e não preservaram os filhos de problemas que eles não precisavam passar. Ou seja, eles criam um ambiente doente, tá? Onde as pessoas ficam revivendo as suas dores. Então, olha o que acontece, gente. Aí o filho e a filha vão lá, arrumam um relacionamento bem paia. Ruim. Com cara... Mas não consigo separar. Não, mas eu consigo. Não consigo, a gente Ai, nossa, não consigo. Mas é porque a gente se ama tanto. Aí vai lá, o cara tá abusando da pessoa, ou a mulher tá abusando dele, tá? Porque tem mulher que abusa também. Uhum. E aí a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. E aí lembra que a gente falou que a gente não cai no conto da Carol Chink, que pra gente é toda história, justificativa, explicação? A pessoa entra em relacionamento assim pra não precisar olhar de novo pros pais. Porque agora ela tem um problema dela pra cuidar. Exatamente. Mãe, que pena que eu não posso mais te ajudar. Pai, que pena que eu não posso mais te dar dinheiro, porque agora eu tenho um problema meu pra olhar. Eu tenho um puta de um marido abusador, um marido alcoólatra, um marido violento, um marido chato, que fica me enchendo o saco. Então eu não posso dar atenção pra vocês, porque eu tenho um problema. Porque no fundo o que ela queria dizer é o seguinte, mãe, pai, vão se catar. Isso vale pra homem e pra mulher, tá, vale gente? pra homem e pra mulher. Pegue seus problemas e vão viver com eles, que eu não quero me contaminar com os problemas de vocês, e eu vou correr atrás de viver um relacionamento saudável. Eu não vou ficar me escolhendo num relacionamento de merda para poder viver e ficar justificando por que eu não posso me aproximar de vocês. Eu não quero me aproximar de vocês por um adulto saudável, porque vocês são doentes, tá? Cuidem, se curem, quando vocês ficarem bem, a gente tem uma conversa de adulto para adulto. Exatamente. E aí, gente, tem uma questão importante. A gente vai dar uma corridinha aqui no final. O Kleber fez até assim pra mim, pra eu ir andando rápido, que eu vou falando. Então, assim, a gente entrou 8h03 ou 8h04, se eu não me engano. Tem ainda uns mas 10 minutos. Se a gente acelerar, vocês não estranhem, tá? É. A gente já tá pedindo desculpa adiantado.
Tem as mulheres que são o quê? Aquelas que põem a capa da Mulher Maravilha, que são as mulheres guerreiras, as mulheres fodona, que eu falei de novo lá no começo da live, que elas querem ter o quê? O bigulinho maior que o do cara. E aí depois elas querem reclamar que tudo é nas costas dela, que o relacionamento é nas costas dela, que ela tem que fazer tudo, que ela, se é uma viagem ela tem que planejar, ela tem que pagar, ela tem que trazer comida e não sei o que, não sei o que. Uma pessoa... E aí eu dou bronca nas mulheres, por quê, gente? Porque às vezes... E aí entra muito naquilo que a gente estava falando, Anne. A gente que tem rigidez alta, a gente já tem esse poder de execução maior e uma energia masculina um pouquinho mais aguçada, porque a gente é muito da execução. Uhum. Então, se a gente não cuidar disso, a gente fica perdida nessa... que horas que eu vou colocar minha energia masculina para funcionar? E a gente não deixa o cara cuidar da gente, por exemplo. Então, vou até dar uma dica aqui pra vocês. É porque eu vou fazendo as coisas, aí eu vou fazendo, eu não quero perguntar, eu quero ir logo, não sei o quê. Vou fazer uma parada. Hoje em dia eu paro pra raciocinar e falo, Kleber, pode fazer? Me ajuda, por favor. E ele faz, gente. Me ajuda, por favor. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Enquanto eu seco o meu cabelo pra ficar bonita pra ele. Então, assim, gente, é simples, mas às vezes é difícil, porque a gente já tá tão ali dentro do furacão, do olho do furacão, que a gente não consegue sair de umas, como é que fala, de umas dinâmicas que não se findam, sabe? E a gente tem que entender o seguinte, as mulheres fodonas, que a gente está falando no sentido de que buscam um marido banana, a gente entende que tem uma história de vida, mas a gente não pode usar isso como muleta para dizer, eu tive muita coisa, então não topo. Então por quê? Porque senão ela vai atrair sempre homens mais fracos, não adianta. Se a pessoa, estamos falando de mulher, tá bom? Mas a gente tem que entender o seguinte, se ela tem muito yang, ela não vai atrair um cara que tem yang, ela vai atrair um cara que tem yin. É uma questão de compensação, porque senão dá choque. Se atrai, fica batendo, né? E aí ela só atrai homens fracos. E aí tem muitas mulheres que a gente entende por que aconteceu isso, tá? Porque foram criados um ambiente familiar doente, um ambiente familiar ruim. O que tinha? Elas não têm uma referência saudável de masculino. Então o que acontece? Ou teve um pai abusador, ou o pai era infiel, ou o pai era violento. A gente entende, gente. A gente entende que tem um clima que te levou até aqui. Mas aí é aquela história, você tem que se libertar das dores que te trouxeram até aqui, porque você está vivendo as dores, e começar a viver no recurso. A história dos seus pais não necessariamente tem que ser a sua história, e nem vai ser, porque primeiro você está aqui assistindo essa live e está buscando autoconhecimento. Então você não vai repetir muitos erros lá, então você tem que começar a se auto-acolher. Entendeu? Estamos assistindo. Ele, agora que eu vi! Seus lindos! Pois é, gente, olha aí. Fiquem atentos a essas dinâmicas. Por quê? Por isso que eu não tenho filhos. Tem gente que não tem filhos porque elas já precisam cuidar. Ou elas já precisaram ser mãe dos irmãos. Ou elas já precisaram ser mãe dos pais. Dos pais. Ou dos cônjuges. Ou do marido. Ou do marido, ou o cara já precisou ser pai da esposa. Então pra que eu vou querer ser mãe? A Kate, gente! Pra que eu vou querer ser mãe? Tá? Se eu já fui mãe dos meus irmãos, porque tem mulheres, tem homens também, mas eu não falando de mulheres aqui mais. Tem mulheres que são abusadas, e abuso não é só abuso sexual não, gente, é abuso psicológico. São mulheres que são abusadas, desde pequena tem que cuidar da família. Então ela fala, pra que eu quero me envolver num relacionamento, bicho, eu tô de saco cheio, eu já sou mãe desde os 5 anos de idade, por isso que eu não dou o próximo passo, porque eu não quero me relacionar, porque eu estou na dor. E tem as mulheres que não tiveram, gente, a segurança na fase certa. Elas não se sentiram seguras e vistas na família delas. Então, elas ficam com medo de ser mãe, porque se elas não receberam, elas não têm como dar. Então a gente fica com essa coisa. Vamos dar uma acelerada aqui, mas é o seguinte, pense o seguinte, tem pais que cobram dos filhos que cuidem deles na velhice. E a pessoa entra assim, se eu vou ter que cuidar dos meus pais na velhice, então eu não posso arranjar um relacionamento, porque eu vou investir tempo, dinheiro e dedicação para cuidar daquele relacionamento, e eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meos pais, porque são adultos que não são saudáveis. Porque os adultos saudáveis cuidam de si. Então pais que jogam isso daí, o adulto já entra num processo de sabotagem. Entendeu? Então tem que correr atrás disso daí e não ficar preso nesse tipo de vínculo social, religioso e tudo mais. Adultos cuidam de si, casais cuidam de si. Bom, estamos caminhando pro final, né? Tem aí uns 5 minutinhos, né?
Vamos fazer umas considerações aqui para poder arrematar essa história toda aí, tá bom? Quem aí tá chegando aí, pega o aviãozinho, ainda dá tempo da pessoa chegar, porque aqui é o arremato. Se ela não assistir agora, ela assiste depois quando a gente repostar. A gente vai deixar postado aqui. Mas assim, uma coisa importante para você chegar pro seu par agora e falar. Perguntar para ele, olha nos olhos dele e fala assim, por que você tá comigo agora? E não tô falando que é para TDR não. Porque é o seguinte, pensa assim, de tudo que a gente falou, se você entender o motivo pelo qual você não quer sair de casa, ou o motivo que te impede de tomar o próximo passo, então você tem que ver o quê? Você tem que entender até que ponto isso daí contamina a sua relação. Entendeu? Então você tem que entender... Às vezes a gente tem que entender que a nossa relação não tá jóia. E aí você precisa considerar a possibilidade, gente, de não ficar nesse relacionamento. E sabe o que pode acontecer de legal? Se você entendeu por que você está dentro desse relacionamento, por que você está investindo nele, e por que você não está investindo em dar o próximo passo, você pode começar a partir disso daí entender o seguinte, caramba, eu estou com uma pessoa legal do meu lado, ela pode ser meu par sim, eu só estou olhando as coisas pelo óculos errado. Eu estou entendendo as coisas pelo prisma errado. Deixa eu mudar o óculos e entender que eu tenho uma pessoa legal do meu lado que eu posso ser feliz. E eu que estou contribuindo de repente para esse relacionamento não acontecer. Porque eu estou levando as minhas dores para cá. Então você tem que ter esse tipo de consciência, tá? E sempre trazer o adulto para a conversa, né? Adulto conversa com adulto. Adulto não conversa com criança. Jogo de adulto. Sempre, sempre, sempre. Jamais adulto conversa com criança e muito menos criança conversa com criança, que dá briga e discussão. Entendeu? É simples assim. Então vocês podem decidir correr para a vida juntos, entendeu? Você não precisa terminar um relacionamento necessariamente. Você tem a oportunidade de enxergar sob um novo prisma e aí sim você começar a aplicar um novo significado para o seu relacionamento. Mas também pode ser que você chegue à conclusão de que acabou. Não vale a pena, não dá, não é possível. Os motivos que me vinculam a esse relacionamento me fazem viver na dor. Me fazem ressentir as minhas dores. Eu preciso ser adulto e sábio o suficiente para dar o próximo passo. Como adulto é dizer, eu não quero, eu não gosto, eu não tenho mais interesse, e dar um movimento, com educação, com sabedoria e tudo mais. Entendeu? Como adulto buscar. E aí, gente, se perguntem, pergunta de prova, e sejam muito sinceros com vocês mesmo, porque pra gente não tanto faz, não é pra nossa casa que você vai voltar, pra né? vocês. Pra vocês. Pra onde que vocês vão caso o seu relacionamento dê errado? Hein? Pra onde vocês vão? E se a resposta for, eu vou pra casa dos meus pais, aí você pode ter certeza do seguinte, você não construiu uma vida saudável ainda. Dá tempo, corre atrás, mas você não pode, porque ao voltar você está dizendo que você está infantilizado. E se tiver pai e mãe saudável lá, o que provavelmente não vai ter, ele vai dizer, pra cá você não volta. Pra cá você não volta porque você é capaz. Você é capaz de conseguir na sua vida. E aí, gente, não tem aquela história assim, ai, quem ama cuida, quem ama cuida. Não é assim que fala. É quem ama, assume. Exatamente. Eu já fui uma pessoa que era igual a Luciar. Ouvia a palavra namoro, eu ficava, quero não. Ouvia a palavra casamento, então ferrou. Ferrou. Então, assim, gente, quem ama, assume. Quem é adulto tem coragem de assumir relacionamento. E tem coragem, porque tem gente que fica com medo de não assumir relacionamento. Porque se fracassar vai ter que lidar com o julgamento dos pais. Aí, então, assim, tenham coragem de assumir relacionamentos. Se libertem disso daí, gente. Tá? Pensem nisso. Então é o seguinte, se a pessoa não assumiu o relacionamento, tem duas opções. Ou a pessoa não ama o suficiente para dar o próximo passo, ou ela não desenvolveu a coragem necessária para seguir na vida sem depender dos pais. Entendeu? Tenham isso em mente. Vocês têm que cultivar um ambiente saudável, cuidar das suas dores, investir nos seus recursos, criar um ambiente que te poupe disso, estabelecer relações em que vocês não revivenciem isso e que vocês não tentem trazer os traumas e as dores dos pais para os seus relacionamentos. Vivam no recurso, gente. Vivam no recurso. Aproveitem a vida e vão para o recurso. Tá com dúvida? Não sabe como fazer? Quer um conselho? Então é o seguinte, tem uma empresa chamada Definitiva.4. Entre em contato com a gente. A gente pode ajudar você. Com certeza. Isso daqui não é papo furado, não. A gente está ajudando pessoas a mudarem as suas vidas e não é à toa. E os resultados estão sendo muito satisfatórios.
Beleza, galera? Vamos correr aqui pra encerrar a live pra gente poder conseguir salvá-la, porque tem gente que não consegue assistir, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada pra quem veio. Obrigado. Beijo e até a próxima sábado que vem. Aí, aqui, a gente tem que encerrar fazer aqui. Falou, galera. Até mais. Eu não consigo encerrar a minha, eu vou ter que esperar. Vou ficar fazendo pose aqui, ó, no final. Ele encerra sozinho? Vamos fazer assim, ó. Faltam 12 segundos. Vamos encerrar com um beijinho? Com Beijinho. a bitoquinha? 4, 3, 2, 1.